Bem-vindos! Trataremos hoje das questões de coleta, transporte, acondicionamento, armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos. Então é todo o processo de manejo dos resíduos sólidos ao longo da sua cadeia, certo? Lembramos que essas aulas são protegidas quanto aos seus direitos autorais de propriedade, então é vedada a sua disponibilização, sua cópia integral ou parcial, bem como disponibilização na internet, e esse material é exclusivamente para consulta pelos alunos inscritos na disciplina. Então, vamos primeiro começar diferenciando o que é acondicionamento do que é armazenamento. Então, a gente atribui o termo acondicionamento àquele dispositivo, aquele recipiente que entra em contato direto com o resíduo. Então, por exemplo, um saco plástico, ele acondiciona o teu resíduo. Se esse recipiente que está relacionado diretamente, ele entra em contato com o teu resíduo, ele é armazenado, ele é colocado em algum local para poder ficar lá temporariamente aguardando o seu descarte, a gente vai chamar esse local ou essa estratégia de armazenamento. Então, a diferença entre acondicionamento e armazenamento é basicamente essa. Enquanto o primeiro refere-se ao contato direto entre resíduo e recipiente, o armazenamento refere-se ao local onde esse recipiente fica ali aguardando o descarte externo, geralmente, tá? Então, existem várias formas de se fazer esse tipo de armazenamento temporário e também esse acondicionamento. Então, as formas mais comuns são a utilização de baias, coloridas ou não, colocar o meu resíduo na forma de pilhas de material, muito comum em obras, utilização de lixeiras, coloridas ou não, né, para coleta seletiva, a utilização de caçambas estacionárias, sem tampa ou com tampa. O ideal é sempre trabalhar com a identificação, a sinalização dos materiais, né? Obras menores ou obras em edifícios costumam, que precisam utilizar elevadores, por exemplo, é comum a gente utilizar sacos de ráfia ou essas big bags, grandes sacolas, para poder facilitar esse transporte em elevadores, né, por exemplo, ou grandes caçambas, tipo essa aqui G25, utilizada no transporte de grandes quantidades de resíduos, né? Então, tudo depende da geração, da frequência, dos tipos de resíduos envolvidos, e aí isso vai ser disciplinado no âmbito do planejamento da gestão dos resíduos. Então, como a gente comentou, a caçamba estacionária, especialmente para resíduos de construção, é o principal instrumento para poder fazer essa gestão dos resíduos e manejo dos resíduos. Ela é disciplinada por esta NBR 14728 de 2005 e nesta norma está especificado que essas caçambas estacionárias podem ou não possuir tampas. A caçamba estacionária pode ou não possuir tampa corrediça ou dobradiça. A caçamba estacionária deve possuir um ângulo de inclinação em pelo menos uma das testeiras, a fim de facilitar a sua descarga por meio de poliguindaste. Seria esse ângulo que eu estou mostrando aqui, certo? Justamente para poder facilitar o içamento, você deslizar essa caçamba para cima do caminhão transportador. E quanto ao volume, há várias opções. Elas possuem volumes nominais de 3, 4, 5 ou 7 metros cúbicos, devendo respeitar uma tolerância de até 10% de variação nesse volume, tá? Então, quando elas forem do tipo aberto, esse é o que preconiza a norma. Então, na própria norma há uma série de parâmetros, de diretrizes ou de dimensões sugeridas para poder alcançar esses volumes, né? Então, aqui tem as dimensões, existem alguns croquis esquemáticos da norma que vão especificar as distâncias,
os tamanhos dessas dimensões todas para alcançar essa volumetria desejada. Tá? Outro parâmetro importante que se tem na norma são capacidades de carga que devem ser respeitadas no dimensionamento dessas caçambas. E para isso, a norma traz a densidade máxima de alguns materiais. Então, isso aqui, inclusive, pode ser utilizado para outras finalidades cadastrais, por exemplo, no sistema CINIR, que hoje em dia é em vigência. Então, existem aqui uma série de materiais para os quais já foram determinadas as suas densidades aparentes, e aí você pode se inspirar nesse tipo de quadro, de tabela, para poder utilizar na gestão dos resíduos. Né? Então, há essa tabela na norma. A questão do transporte, comumente se irá utilizar caminhões do tipo poliguindaste, como esse demonstrado na foto, embora possam ser utilizados, dependendo do tipo de resíduo, outros tipos de caminhão, como esse classicamente utilizado no transporte do lixo doméstico, ou caminhões caçamba, mais comumente utilizados nas atividades de terraplanagem ou transporte de grandes volumes de resíduos. Nesse processo de transporte, é interessante a gente não esquecer que ocorre a variação volumétrica, e é importante estarmos atentos a isso, pois ela pode repercutir de uma maneira significativa na questão econômica. Então, aqui temos uma figura que ilustra isso. Então, eu tenho uma parede executada numa determinada edificação. Quando eu vou destruir essa parede, ela vai ocupar um outro volume, muito provavelmente maior do que esse volume, por conta desse empilhamento justo que há aqui na parede. Aqui será um empilhamento aleatório, de modo que esses índices de vazios, esses volumes vazios, tornarão essa pilha ocupando um volume maior do que a própria parede. Então, a hora que eu vou colocar esse material no caminhão para ser transportado, ele acaba por ocupar um volume maior do que o volume pura e simplesmente da parede. Se eu multiplicar as 3 dimensões aqui, ficará um volume inferior a esse volume total carregado para dentro do caminhão. Né? E esse material vai ser despejado num local, por exemplo, para confeccionar um aterro, e será compactado. Esse processo de compactação, muitas das vezes, não será o bastante para garantir que se atinja esse grau de empilhamento ou de compactação original da parede. Então a gente tem vários índices aqui, ou indicadores, que podem ser utilizados para fazer essa multiplicação e essa compatibilização volumétrica aqui ao longo do processo. Né? Então a gente vai ter sempre essa ideia de verificar qual é o índice real, o volume real ocupado pelo material, pelo resíduo, para poder aplicar na prática. Né? Temos que ficar atento a esse aspecto. Essas quantidades que aumentam ou diminuem de volume, elas são tabeladas, estão disponíveis na literatura, né? Então, para vários materiais. Isso é oriundo lá da própria atividade de geotecnia, de terraplanagem, da engenharia civil clássica. Então a gente tem esses indicadores relativamente bem estabelecidos e previsíveis nesses quadros. Então, valores estabelecidos para areia, terra comum, argila, rocha, enfim. Esses indicadores estão estabelecidos na literatura da área. Um aspecto que se soma a isso é quando a gente trata de resíduos perigosos, é que existe a exigência de se fazer um cadastro. Esse cadastro é chamado de Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, com aquela sigla ali CNORP, e foi instituído pela Instrução Normativa do IBAMA número 1 de 2013. É um sistema de cadastro que está integrado com os demais cadastros do IBAMA, e nessa normativa está especificado que
são obrigados a inscrever-se nesse cadastro as pessoas jurídicas que exerçam atividades de geração e de operação de resíduos perigosos, no âmbito das atividades potencialmente poluidoras de que trata essa Lei Federal 6.938 de 81, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Criou vários instrumentos e um deles é justamente esse sistema de gestão do IBAMA. Então, como consequência, esses módulos ou esses cadastros integrados ao Cadastro Técnico Federal, eles acabam sendo impostos aí a todo mundo que tenha repercussão sobre a questão ambiental, né? Então, nessa linha. E aí temos que as atividades são classificadas de acordo com o anexo 1 dessa instrução normativa. Diz que esse cadastro deve ser utilizado com base numa lista de operações de destino final, que consta no anexo 2 dessa instrução normativa, e também a própria lista brasileira de resíduos sólidos. Tá? Então, existe uma lista, ela é chamada Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, em que os resíduos sólidos estão codificados. É uma listagem ampla, em que os resíduos estão agrupados por tipologia de atividade geradora, e ali você vai poder identificar quais são essas atividades, quais são essas operações de destinação final envolvidas no processo cadastral. Tá? Então essa lista brasileira ela é importante hoje porque a gente tem, por exemplo, o CINIR, que acaba fazendo uso dessa própria lista. Então, quais seriam essas operações de destinação final especificadas por essa instrução normativa do IBAMA? Então, alguns exemplos aqui. Então, isso é importante porque às vezes aparece nos certificados de destino que vocês precisam manejar, né? Então, como exemplo ali, eu tenho operações de tratamento e disposição de resíduos em solo. Então, se eu utilizar o código D1, eu estou me referindo a uma distribuição ordenada em solo, em profundidade ou à superfície. Se eu estiver falando de um código D5, eu estou falando em aterro especialmente projetado. Por exemplo, aterro sanitário, industrial, compartimento, por aí vai. Operações de reciclagem, o código é R1 ou R4. Então, dependendo do tipo de processo que está sendo dado ou destino que está sendo dado para o teu resíduo, eu tenho uma codificação específica. Só para vocês saberem que isso existe, tomarem ciência. A questão da destinação final, ou do para onde vai o meu resíduo, vai depender muito daquilo que tem disponível na região. Grandes centros costumam ter mais opções, pequenos centros, pequenas cidades costumam ter menos opções. Né? O importante é a gente não perder de vista que a gente precisa trabalhar com a hierarquia clássica da gestão dos resíduos, que é: eu primeiro devo tentar não gerar esse resíduo, evitar a geração. Se não for possível não gerar o resíduo, eu tenho que tentar minimizar em termos quantitativos esse meu resíduo, né? Ou reduzir a periculosidade do meu resíduo gerado. Em sendo possível ou não sendo possível minimizar mais o meu resíduo, eu tenho que trabalhar com opções de reutilização ou reaproveitamento, que seria aproveitar o meu material sem transformação. Se não for possível aproveitá-lo sem transformar, eu tenho que tentar reciclá-lo, que seria a própria transformação do meu resíduo. Se não for possível, eu tenho que tentar extrair a energia embutida do meu resíduo, aproveitando energeticamente, se viável. E por fim, se nada disso for possível, eu vou jogar ou vou dispor esse meu resíduo em solo. Nessa lógica aqui, o que sobraria para ser disposto é o que a gente chama de rejeito. Né? Então vamos lá, que opções eu tenho para poder fazer esse destino final, né? Para evitar justamente essa disposição. Então eu chamaria de destinação final tudo isso aqui. A reutilização é uma forma de destinação final. A reciclagem também é. O aproveitamento energético também é. A disposição em solo também é. Então, quando eu falo que o aterro sanitário é uma opção de destino final, eu estou pensando naqueles resíduos da classe 2A, como a gente já viu a classificação dos resíduos. Então, resíduos da classe 2A poderiam ir para um aterro sanitário.
Aterros industriais, a gente costuma ter esses locais como unidades privadas, onde a gente tem vários aterros dentro de um local só. Então, muitas vezes eu tenho aterros que possuem células para resíduos perigosos, outras células para resíduos não perigosos, né? Outros ainda possuem um local específico para aterro de inertes, de materiais inertes, né? Então, são opções que se tem para poder encaminhar o seu resíduo. Fora isso, a gente tem o coprocessamento. Então, CODE, processar junto. O habitual no Brasil é processar junto com o clinker. O clinker é aquele material, aquela matéria-prima, né? Ou um subproduto, ali, ou um material intermediário produzido no processo de fabricação do cimento, né? Então, naquele forno a 2.000 graus Celsius, você pode jogar alguns resíduos ali para tentar aproveitar o seu potencial energético. Então, ao mesmo tempo que você produz cimento, você aproveita energia, aproveita resíduo como combustível, ou aproveita o resíduo como um insumo de algum tipo de material constituinte. Sei lá, eu tenho uma borra de uma metalúrgica e lá dentro tem alumínio. Então eu posso aproveitar na fabricação do cimento com alumínio essa borra da minha metalúrgica. Então as cimenteiras hoje em dia elas acabam fazendo várias avaliações físico-químicas e energéticas para poder verificar a viabilidade e a possibilidade de aproveitar esse material. Então, existe uma tendência dos estados ou do Brasil como um todo regular, criar regras, criar leis. Alguns estados como o Paraná já criaram, em que você vai desincentivar a utilização de aterro para resíduos perigosos e incentivar o aproveitamento de resíduos perigosos em sistemas de coprocessamento. Lá na Europa é mais comum a gente ter o coprocessamento associado a siderúrgicas. Aqui no Brasil é mais comum a gente trabalhar com cimenteiras, fábricas de cimento. Tá? A diferença entre o coprocessamento e a incineração é principalmente a faixa de temperatura. Então, aqui eu tenho uma temperatura de 1.800, 2.000 graus, acima de 1.500. Né? Ao passo que na incineração, o mais comum é a gente ter o processo da combustão, da queima, a temperaturas bastante inferiores, da ordem de 600, 800, 900 até 1.000 graus. O que acontece quando a gente tem uma temperatura bem mais alta no coprocessamento é que há uma chance ou há uma ocorrência, uma frequência de geração de subprodutos tóxicos menor. Né? Então aqui na incineração ela é tão indesejada ou tão famosa por ser maléfica por conta desse processo de queima acontecer numa faixa de temperatura inferior e ter o risco de gerar subprodutos tóxicos oriundos da combustão. É lógico que hoje em dia existem incineradores com técnicas mais modernas, mas os incineradores que existem e estão licenciados hoje em dia, eles possuem critérios para determinar o que pode e o que não pode ser queimado. Então você faz uma avaliação na fonte e fala, olha, isso eu queimo, isso eu não queimo, isso eu posso aproveitar, isso eu não posso aproveitar. A outra diferença que existe entre os dois processos de coprocessamento e incineração seria que no coprocessamento eu aproveito a energia para produzir alguma coisa, ao passo que na incineração, em regra, essa energia ela é desperdiçada, tá? Então, ela não seria aproveitada, essa energia estaria usando combustível para queimar algo, um combustível externo, adicional para queimar algo. No coprocessamento eu estou aproveitando o próprio resíduo como combustível. Então, seriam essas principais diferenças entre os dois sistemas. A compostagem, o aproveitamento de materiais biodegradáveis, orgânicos, compostáveis, né? A reutilização e a reciclagem, a gente já conversou sobre a diferença entre elas. Na reutilização eu não tenho a transformação do resíduo, na reciclagem eu tenho essa transformação. Então, a destinação dos resíduos de construção civil, segundo essa resolução do CONAMA 448 de 2012, está estabelecido da seguinte forma. Os resíduos da classe A, que a gente já viu a classificação,
Aqueles que podem ser utilizados como agregados, eles devem ser ou utilizados como agregados propriamente, né, confeccionando produtos a partir desses agregados, ou artefatos de cimento, ou blocos, enfim, materiais gerais aí em função, utilizando como agregado esse material, ou ainda serem encaminhados para aterros de resíduos da classe A, visando a sua reservação para utilização futura, ou do material ou do próprio local. Os resíduos da classe B, eles têm a necessidade de ser reutilizados ou reciclados ou encaminhados para áreas de armazenamento temporário. Lembrando que esses resíduos classe B são os recicláveis em geral, papel, plástico, papelão, vidro, metais em geral, né? Então, está previsto pelo legislador que os resíduos recicláveis devem ser reciclados, né? Ou reutilizados. Os da classe C, por não haver tecnologia economicamente viável, ou não haver tecnologia ou não haver economicidade, né, viabilidade econômica, eles devem ser destinados em conformidade com as normas técnicas. O usual aqui é acabar utilizando aterros de resíduos não perigosos, né, para essa finalidade, tal e qual os aterros sanitários. Já os resíduos da classe D, tidos como perigosos, eles devem também observar as normas. Então o legislador aqui ele não foi muito específico, né, em relação ao que fazer, mas deve ser feita alguma coisa, e o legislador deixa a cargo do gestor definir o que vai ser feito. O mais comum aqui é mandar para um aterro de resíduos da classe 1, um aterro de resíduos perigosos, e lá deixar estocado. Mas como eu comentei, a tendência é que isso migre provavelmente para os sistemas de coprocessamento de resíduos. Proibições de destino segundo a resolução do CONAMA 448. Então, os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros sanitários municipais, em aterros de resíduos sólidos urbanos, né? Então, por quê? Porque a ideia é que esses materiais, por serem inertes, eles não ocupem espaço de um aterro que é configurado, que é construído para receber resíduos não inertes. Então, eu estaria fazendo um mau uso do espaço, né? Ocupando um local nobre, cheio de controles ambientais, com mantas, controles de gases e tudo mais, para poder colocar um material ali que é inerte, né? Então não faz sentido você desperdiçar esse volume, por conta de todos os impactos ambientais associados à implantação de um aterro sanitário. Também é proibida a utilização de bota fora, esse conceito antigo da engenharia civil, onde você elegia um local e simplesmente ia jogando as coisas lá, e é isso que se chamava de bota fora. Ainda se usa esse termo, mas não mais com essa despreocupação em relação a essa ausência de critério na hora de jogar as coisas fora, né? Então, a gente não mais pensa o bota fora como um local que vai receber qualquer coisa, mas ele vai receber, no jargão da área hoje, apenas materiais inertes com uma determinada finalidade, lembrando que qualquer tipo de aterro requer licenciamento ambiental, né? Então, também não posso jogar resíduo de construção em encosta, corpos d'água. Então, pensando aqui nas áreas de preservação permanente, né? Lotes vagos, áreas protegidas por lei diversas. No estado do Paraná, a gente tem uma portaria do IAT, que não é mais IAT, agora é o Instituto Água e Terra, né? IAT, de 2019, e que ficou determinado que a autorização ambiental ela não é necessária, ou seja, está dispensada a autorização ambiental determinados tipos de resíduos. Um deles é os resíduos dos grandes geradores, pense aqui nas obras, por apresentarem resíduos com características similares aos resíduos domiciliares. Então, quando eu tiver esse tipo de característica, resíduos similares aos domiciliares, eu não preciso de autorização ambiental. O lixo doméstico, em geral, né? Os resíduos da construção civil, também da classe A, B e C, eles não precisam de uma autorização especial do Estado para poder fazer esse descarte. Já os resíduos da classe D, eles não estão previstos na resolução aqui, ou nessa excludente
da necessidade de ter autorização ambiental. Logo, eles precisariam de autorização para fazer o seu descarte. Isso ainda não está operante, mas tende a acontecer nos próximos meses, anos, aí, essa implantação, ou essa necessidade. Isso está lá na portaria do IAP. Então, não serão autorizados para destinação no estado do Paraná os seguintes resíduos gerados em outros estados. Então, também a gente nota que há uma vedação, uma proibição desse fluxo interestadual de resíduos. Né? Que tipo de resíduos? Efluentes líquidos, utilização agrícola de resíduos, resíduos para disposição em aterro e por aí vai. Né? Também fica proibida a disposição final em aterros industriais do estado do Paraná de determinados tipos de resíduos. Na linha do que eu falei para vocês, a tendência é que não seja mais possível mandar para aterro o que hoje se manda. Borra oleosa, borra de processo petroquímico, borra de fundo de tanque, solvente, borra de tinta, cera, pano, estopa, enfim. Esses materiais que poderiam ser coprocessados está sendo proibido por essa portaria a sua disposição em aterro industrial. Então, é um processo que ainda está em implantação, que vai acontecer agora nos próximos meses e anos, e a gente precisa estar atento à forma como isso vai ser implantado, tá bom? Então fica o alerta para vocês. Qualquer dúvida que venha a ocorrer, eu estou à disposição no meu contato de sempre, tá bom? Um grande abraço a todos.